Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Franceschini, mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje nós vamos entrevistar o cirurgião bucomaxilofacial André Pazinato da Costa. Tudo bom, André? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Então, vamos perguntar primeiro sobre disfunção temporomandibular. Primeiro, o que é a disfunção temporomandibular? Bom, a disfunção temporomandibular é, como o próprio nome diz, né? Vamos tratar em termos leigos, é como se fosse uma doença da articulação da face, né? A nossa articulação temporomandibular. Então, ocorre por fatores diversos, né? E isso causa, em alguns pacientes, dor, crepitação, perda de audição, inclusive levando, em alguns casos mais graves, até necessidades cirúrgicas, né? E não esquecendo que é uma articulação, então às vezes as pessoas não sabem, começam a ter, acham que é do ouvido, acham que é mais uma dor de dente, e quando procuram, elas aí, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico parte primeiro da entrevista, né? Porque como a gente tem, né, vários fatores envolvidos, né, que envolve estresse, motilidade, a questão postural, a questão da motilidade mesmo muscular, né, alguns pacientes contraem, né, fazem ou o briquismo, que é o apertamento dos dentes, ou o bruxismo, que é o desgaste. Aí temos fatores esqueléticos, como perda da dimensão vertical, né, que os terços da face eles têm que ter o mesmo tamanho. Isso às vezes acarreta, por haver algum problema durante o crescimento, acarreta alterações que vão se refletir lá na idade adulta, né? Então isso é importante também enfatizar. E o diagnóstico ele parte de uma consulta, né, com um cirurgião dentista, para avaliar em que nível está, se existe algum problema, porque nem toda dor, né, de cabeça, dor orofacial é de origem disfuncional, né? Então a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Nós temos vários níveis de cefaleia, né? Nós temos a cefaleia tensional, que às vezes se confunde muito com a disfunção temporomandibular. Nós temos, né, a enxaqueca também. Então a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de cada uma dessas para que a gente possa chegar no diagnóstico correto. Além disso, são necessários exames complementares, né? Às vezes tomografias, ressonâncias magnéticas, para avaliar essa articulação como um todo. E nas crianças, em que idade mais ou menos começa a aparecer ou o sinal, sintoma que a criança apresenta? É que, na verdade, assim, a disfunção temporomandibular em criança é um assunto bem controverso na literatura, tá? Por quê? Porque o bruxismo na dentição mista ele é funcional. O que ocorre é que às vezes a mãe vem reclamando, diz, meu filho arranja os dentes à noite, mas ele está na época de troca, né, dos dentes de leite para os permanentes. E isso é funcional. O que é disfuncional é manter esse hábito parafuncional depois. Na criança a gente não se preocupa com a articulação em si, porque ela é uma articulação jovem, então ela tem todas as características para se renovar, então dificilmente uma criança vai apresentar sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. Mas o que a gente pode olhar é a questão, né, encaminhar sempre para um odontopediatra, para ele avaliar o crescimento crâniofacial. Porque no crescimento crâniofacial, aí sim a gente pode identificar problemas que podem no futuro gerar uma disfunção. Então é diferente o diagnóstico, a gente tem que trabalhar na área preventiva. Então um crescimento esquelético desordenado, uma respiração bucal, são vários fatores que a gente tem que avaliar. Por isso é importante o acompanhamento, né, com o odontopediatra desde a tenra infância, né? Sim, para acompanhar, né, o crescimento e até a formação, né, dos dentes, que de repente se Exatamente, mas não só a formação dos dentes, mas Sim, mas da face e do sistema sim, tognático como um todo, né? Nossa. Porque a gente tem algumas crâniosinostoses ali que podem levar né, a gerar uma disfunção lá na frente, causada por uma sutura que consolidou muito antes, né? Uma sutura crâniofacial, uma sutura do próprio crânio, né? Com certeza.
E na idade adulta, como é que funciona assim o pessoal que procura é por dor ou por algum desconforto? Como é que eles Na verdade, nós temos todos esses todos os fatores, fatores, né? A gente recebe muito paciente por indicação de médico, né, de otorrino, né, de fisioterapeutas que estão fazendo uma reorganização postural no paciente e constata que ele tem uma disfunção, e o paciente que nos procura com dor, né? Então, quando o paciente procura com dor, já é um fator a mais de preocupação, porque algo já passou do período de ser tratado preventivamente, né? Então aí a gente tem um diagnóstico um pouquinho mais completo, mais complexo, desculpe, e levando o paciente a um período que às vezes, em vez de a gente tirar a dor imediatamente, ele leva um período para poder passar essa dor, porque ele está pressionando, às vezes ele tem um deslocamento anterior do menisco e está pressionando a zona bilaminar, né, que seria a questão mais dolorosa. Quando o deslocamento é anterior, às vezes é mais fácil de a gente capitular. Uma outra situação seria o deslocamento posterior, mas aí a gente tem um problema muscular já envolvido, porque daí a articulação temporomandibular é uma articulação que ela não trabalha como se fosse uma dobradiça. Ela tem um deslocamento. Então nós temos a cavidade glenoide, e o disco articular ele faz um movimento de translação juntamente com a cabeça do côndilo. Quando você abre a boca, tu traz isso para frente, depois fecha e daí encaixa. E essa complexidade dessa articulação, desses movimentos, que estão associadas à dificuldade de tratamento. Porque aí nós temos uma disfunção muscular, né, associada ao processo inflamatório, às vezes o rompimento do disco, e tudo isso tem que ser diagnosticado de maneira correta, porque senão o tratamento não é eficaz. Há alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, a gente tratava de uma maneira, hoje a gente já tem uma visão totalmente diferente. Então é uma área que está mudando bastante. Ampliou bastante, né? E tem novas técnicas, novas tecnologias que vêm associadas para a gente poder tratar isso com mais segurança. Ótimo. E a postura, como que altera essa... É que, na verdade, o que ocorre? Aquilo que a gente estava conversando no bastidor. Sim. O que veio antes? A disfunção levou a uma alteração postural para compensar a questão da dor, porque daí o paciente desloca, se sente numa posição mais confortável, ou a postura do paciente levou ao paciente ter uma disfunção, né? Então, o que ocorre? A gente, né, na questão postural, o paciente normalmente com deficiência, ele tem uma rotação desse ângulo cervical, né? Então ele acaba anteriorizando um pouco porque ele se sente mais confortável, né? E aí tensionando a musculatura do cervical, né? O que gera também às vezes a tal da cefaleia tensional, né? Porque o paciente é aquele que tem dores de cabeça que pressiona bastante o crânio. Por quê? Porque ele fica numa postura muito anteriorizada e isso acaba gerando uma tensão nessa cadeia cervical e de ombros, e isso leva o paciente a ter dor naquela região. E às vezes isso desencadeia também uma disfunção temporomandibular. Mas isso também pode ocorrer no inverso. O paciente tem uma diminuição, né, da dimensão vertical, e aí para ele poder mastigar melhor tudo, ele anterioriza um pouco toda essa musculatura para trazer a mandíbula para um ângulo mais confortável. E aí gera a alteração postural. Também. Então a gente não sabe onde inicia, mas que uma coisa está ligada à outra, não, né? Um fator relacionado. Tá tudo interligado, né? Essa musculatura crânio-cervical está toda, né, interligada. Então uma alteração gera outra, que gera outra, e aí nós temos um processo em cadeia que é difícil. E por isso que a disfunção temporomandibular deve ser tratada de forma multidisciplinar. Não, eu ia dizer, a fisioterapia acaba andando junto com a odonto e assim com outras áreas também, né? Porque... a odonto, otorrino, né? Isso, porque todas as a gente tem que lembrar também que também tem a medicina do sono, né? Que está muito associada, porque às vezes o paciente ele tem todos esses fatores, né? E ainda tem uma dificuldade de respiração, então ele tem apneias noturnas, tudo
Isso também desencadeia a parte do bruxismo, que Exatamente, uma noite mal dormida acaba gerando estresse e aí a gente já tem toda uma questão toda a questão de vida social, né, do paciente, né? Então a gente tem que tratar não só a disfunção, a gente tem que ver a parte psicológica desse paciente, a gente tem que ver a parte neurofuncional, muscular, né? A gente tem que ver a parte do otorrino, porque às vezes uma inflamação no ouvido, a crepitação que ele relata não é da articulação, mas sim de uma inflamação também pode ser alguma coisa relacionada do ao ouvido médio ali. Tá então a gente tem que investigar tudo para a gente poder chegar num diagnóstico e estabelecer um plano de tratamento. Então, isso aí é uma avaliação. Então, tudo na avaliação e conhecer o paciente, então a gente consegue definir, de repente, para onde que a gente vai encaminhar. A odontologia baseada em evidências nos dá essa segurança hoje, né, de a gente poder olhar multidisciplinarmente o paciente como um todo, não somente os dentes ou não somente a articulação em fatores isolados, mas como um todo, e aí estabelecer, né, os encaminhamentos corretos, né, fisioterapia, otorrino, neurologista, né, medicina do sono, fazer uma polissonografia, para a gente poder avaliar o paciente como um todo nesse sentido, né? A psicologia também entra nessa área para ver os fatores estressantes, para a gente poder ter um trabalho conjunto, porque às vezes trabalhar de forma isolada ou somente a dor do paciente não resolve o problema. E tem fatores associados ao estresse do paciente, de repente, o que mais procuram por dor ou por problemas de DTM tem a ver com estresse ou não? Tem a ver com os fatores que são associados: estresse, depressão, né, o paciente que tem uma vida muito agitada, que se alimenta mal, que dorme mal, né, esse paciente tende a ter mais problemas articulares, né? Não só na articulação temporomandibular, que é mas em outras articulações também. Várias articulações, porque, claro, a redução do sono já gera, né, lesões articulares por não ter aquele tempo de relaxar, que o sono é o momento de nutrir as articulações. Então, se a pessoa não tem essa hora de sono, acaba não tendo, né, esse momento da nutrição articular e aí, claro, começam as lesões ou disfunções, né. E o sedentarismo, né, que a gente tem, Também, né, hoje a gente tem muitas profissões, como a minha mesmo, que trabalha muito sentado, né, então a gente tem que cuidar, questão postural, né, questão de se movimentar, alternar entre trabalhar sentado e em pé. Eu ainda consigo fazer isso, mas tem profissionais, né, profissionais de TI principalmente, eles têm essa dificuldade. Precisam ficar sempre sentados e não tem momentos, né, que possam trocar. E a parte cirúrgica, como é que funciona? A parte cirúrgica a parte cirúrgica é a parte final, é quando todos os outros tratamentos falharam, né? Então a gente entra cirurgicamente quando a gente tem uma degeneração da articulação. Então a gente pode observar isso por uma perfuração no menisco, que o menisco não vai se regenerar, que daí você vai ter que entrar cirurgicamente. Então a gente tem duas formas: a gente pode fazer uma cirurgia via artroscopia, né, que são pequenos furos, entramos com uma câmera e fazemos a cirurgia através da artroscopia, ou de campo aberto mesmo, né? Dependendo da gravidade, não tem como fazer via artroscópica, a gente tem que abrir e a gente faz o que a gente chama de discopexia, a gente parafusa o menisco em cima do côndilo para que ele possa voltar a funcionar e ir a essa dor. E em casos extremos, a gente amputa uma parte do côndilo. Para conseguir. E aí a articulação ela fica ainda funcional? Sim, funcional. E casos mais graves que daí necessita de prótese articular, né? Mas sempre que chega num estado assim é porque foram muitos anos de negligência, né? Sim, porque naquela articulação. Ficar aguentando a dor, às vezes a pessoa fica até o último momento aguentando dor ou aí tomando só quando ele não consegue analgésicos mais abrir a boca que daí ele começa a preocupar. E aí é uma preocupação, né? Porque é uma articulação que ela é vital, né? Tanto para a questão de socialização através do falar, se interagir com outras pessoas e do comer, né? Da mastigação, tudo isso de forma correta. A parte nutricional, de repente muitos pacientes também começam a apresentar problemas nutricionais e aí vem a parte da nutrição envolvida também na nossa equipe multidisciplinar, ajudando para manter o paciente bem. Exatamente.
E em relacionado a cirurgias que às vezes as pessoas procuram para a parte estética, como é que funciona? A avaliação estética hoje ela está bem em voga, essa questão da harmonização orofacial, né? Isso não é exclusividade do cirurgião bucomaxilofacial, mas de Sim. outras áreas também. E é bastante procurado, né? Preenchimentos, né? Elevação de lábio, né? Preenchimento labial. E a própria cirurgia, às vezes, de sorriso, né? Diminuição do sorriso gengival, alteração postural mesmo, né? E a cirurgia ortognática, que não é uma cirurgia estética, mas sim uma cirurgia funcional que gera um resultado estético. Sim, É o auxilia nos contrário, dois lados. a Sim. cirurgia ortognática ela veio para resolver, por exemplo, essa perda de dimensão vertical. O paciente tem uma perda de dimensão vertical, tem uma DTM, e ele nos procura por causa da dor, daí vai Isso resolver. ajuda. Só que ele vai ter um efeito estético residual da cirurgia, que normalmente quando a gente deixa os terços harmônicos fica mais belo, né? Então é um resultado que agrada muito os pacientes no final, né, do Sim, tratamento. acaba sendo bom dos dois lados. Resolvem o problema e ainda, né, melhoram Mas a gente a não parte. pode dizer que a ortognática Sim. é para estética, porque senão a gente Sim, vai sim, estar não. saindo no... É uma Ela tem a sua correção indicação correta, né? sim, sim, mas que acaba também, né, melhorando a parte estética e isso também ajuda, né? As pessoas às vezes Exatamente. A gente procuram procura resolver o resolver problema e ainda esquelético funcional do paciente. melhorar a harmonização. E algum fator assim mais que apareça, que seja legal de salientar para o pessoal que A questão nutricional, que a gente esqueceu de isso, falar, o nutricionista é muito importante no tratamento desses pacientes, porque a gente vê que muitas vezes o estresse, a vida corrida e o desregramento alimentar levam o paciente a ter essas disfunções, né? E acaba tendo mais dores, porque não se nutre da forma adequada, não tem horários específicos para fazer a sua alimentação, e à noite daí acaba compensando essa falta de tempo, comendo demais, dormindo mal por isso, né? Então esse regramento nutricional é muito importante, né? e o tipo de alimento que a pessoa às vezes consome, ou alimentos muito duros, ou muita Ou muito bala, muita, calóricos. que aí acaba também desgastando ou provocando uma sobrecarga na articulação, de repente na mastigação. Não Está, só isso, mas a questão, né, de elevados níveis de açúcar no sangue, a gente acaba tendo um nível também. maior, né, fisiológico, uma demanda maior fisiológica para poder eliminar esse açúcar ou armazenar ele em forma de gordura, e a gente acaba gerando outros problemas, né, gordura visceral, problemas de coração, todo esse processo acaba culminando, né, ou numa dor disfuncional ou, né, em outros problemas mais graves, né. Com certeza, isso tudo, uma coisa vai puxando a outra, então é importante mesmo essa. O equilíbrio é o ideal, a gente sempre fala, mas a gente sabe que o mundo hoje ele está nesse processo, né, de redescoberta do ser humano, né, dentro da sociedade. Então, o que ocorre? A sociedade ela está desacelerando, ela vem num processo de aceleração, de crescimento muito forte, mas ela está desacelerando. As pessoas estão procurando mais o lazer, estão procurando mais atividade física, tanto que você pode olhar Sim, que qualidade de vida melhor. o crescimento das academias, né, do volume de pessoas com alimentação, se preocupando com alimentação saudável, né? Só que muitas vezes o que ocorre é que as pessoas negligenciam a presença do profissional. E eu acho isso um erro. A gente sempre tem que ser orientado por um bom profissional. Então, Com procurar um certeza, nutricionista, um psicólogo, uma fisioterapeuta, porque né? às vezes Isso a vai... pessoa vai lendo no Google, né, procura, deixa eu ver o que é bom para fazer. Aí vai lá e segue tudo que tá ali, mas e aí? Até a gente, no programa anterior, a gente conversou, né, sobre a medicina tradicional chinesa e realmente cada um tem uma técnica, um tratamento adequado. Não adianta, né, a pessoa achar que todos os tratamentos podem ser também para ela, mas, justamente né, é a questão personalizado. da individualização, né? Isso Por isso aí, nem todo da mundo. odontologia baseada em evidências, Com ou a certeza. medicina baseada em evidências, aonde a gente vai pegar o caso, a gente vai estudar e a gente vai chegar ao melhor tratamento para aquele caso específico. Porque existem fatores intervenientes e eles são diferentes para cada indivíduo.
né? Além dos genéticos, né? A própria genética do paciente, tem pacientes que são mais predispostos a ter uma Sim, disfunção, com certeza. porque a gente percebe que outros pacientes que têm os mesmos fatores que levaram à disfunção, naquele paciente não ocorre nada, as articulações estão perfeitas. Então, o que ocorre é justamente isso, existem essas variações genéticas que acabam nos dando a necessidade de a gente individualizar cada tratamento. Então, não adianta a gente achar que todas as DTMs são iguais e o mesmo tratamento vai ser feito, então não tem, a Não, gente assim tem como que nem todas buscar, dores de cabeça são com iguais, né? certeza, cada uma tem um fator que iniciou, então assim, de repente procurar até onde iniciou o problema principal, porque às vezes a pessoa trata a dor, vai lá, trata ou toma um remédio e pensa, vai melhorar, só que o problema principal qual é? Pode ser uma DTM, pode ser um problema de coluna já e a pessoa está tratando só a dor e não Uma questão resolve, né? importante, né, nisso é a gente trabalhar dessa forma. Eu estou insistindo na forma Com multidisciplinar porque certeza, é a melhor eu tive um forma. caso que a paciente veio procurar com dor de cabeça, tinha passado por vários profissionais e não se conseguia chegar a um diagnóstico. Examinei a articulação e disse, olha, não é DTM. Não, mas por quê? Não é DTM. Vou te encaminhar para o neuro. Vamos fazer uma ressonância, vamos ver. O que a gente descobriu? Ela tinha um tumor. Imagina, não, então... Então, o que ocorre? Às vezes, por isso que eu digo, cada dor de cabeça é um sinal, cada dor é um sinal de alerta, independente se ela que parte do corpo. Não. Então, tem dor, procura um profissional. Não aguarda muito tempo, Sim, porque não o fica só no diagnóstico analgésico. precoce... As pessoas ficam segurando com analgésico, vou tomar, eu melhoro, aí depois volta e aí cada vez vai piorando, a dor Exatamente. vai ficando mais, cada vez maior, né? E cada vez mais frequente. Por isso que é importante a gente fazer os nossos check-ups regularmente, né? E aí, quando tem um sinal de dor, não esperar. Esperou uma semana, não passou, liga o sinal amarelo. É um alerta, a dor é sempre um alerta, então não dá para ficar esperando porque é o alerta, tá ali. Então precisa ver o que é. Então vamos ver. Até a postura, é importante a gente cuidar da postura porque a postura às vezes leva a esses problemas. Então cuidando da postura e prevenindo é melhor do que depois procurar algo. Exatamente. Às vezes a gente precisa, a dor nos alerta para alguns problemas, mas as soluções também não são muito complexas. Só que, claro, a gente está, vamos dizer assim, num período sedentário, a gente não faz atividade física. É difícil você sair da tua zona de conforto e começar a praticar o exercício. Mas também tem aquela questão, né? Depois que você iniciou esse processo, que você sente a melhora, que vai te proporcionando, passou os primeiros 30 dias, aí a coisa só tende a crescer, o paciente vai ficando mais motivado, e normalmente eles não param mais. Não, e a procura realmente da prevenção é melhor. Então, procura o profissional, faz o acompanhamento certo, né, com o dentista, né, para fazer o check-up, ver se está tudo certo, que aí não vai ter esses problemas, né? Então, eles vão ser identificados antes de começar a dor. Então, não espere ter a dor para ir procurar o profissional, de repente procure para ver se está tudo bem, fazer os exames, tudo. A disfunção temporomandibular, ela tem uma característica às vezes que ela não nos avisa muito antes, né? O que a gente tem é fatores, que, como eu falei, que nos dão a entender que no futuro pode ser que a pessoa venha a desenvolver. Mas geneticamente, às vezes, alguns desenvolvem, outros não. Mas, claro, se a gente consegue diagnosticar precocemente uma discrepância esquelética, a gente consegue tratar de forma mais adequada e menos traumática para o paciente. Menos invasiva, que às vezes o paciente fica até com medo de tratar, porque pensar, eu vou me submeter a alguma coisa muito invasiva, cirurgia, então... mais invasiva. E é por isso que o acompanhamento com o odontopediatra é primordial, porque é ali que a gente vai conseguir diagnosticar os vários problemas que podem acarretar a disfunção no futuro. Isso aí. Isso, então, muito obrigada, muito bom, bem esclarecedor mesmo, foi muito bom, né? As pessoas às vezes têm muita dúvida sobre isso e também não procuram, né, o profissional na hora que, né, seria interessante, então vamos procurar e realmente tá aí a importância, certo, pessoal? Muito obrigada, até o próximo programa.
Obrigado à Muito audiência. obrigada. E tudo de bom. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, muito sucesso. Obrigada. Obrigado.